20 segundos, tem gente que ainda não respondeu, hein? Contagem regressiva 10 segundos, vamos lá. Opa, tá aqui. É, pessoal, a maioria acertou. Tá aí, muito bom. Tem forma e volume do recipiente, os gases, né? Forma e volume próprio, pessoal, que é o vermelhinho, são sólidos. Forma própria e volume do recipiente, que era o amarelinho, forma própria e volume do recipiente não tem ninguém, né? Não existe. Agora, forma do recipiente e volume próprio, esse é o líquido, tá? O verdinho era o líquido, o vermelho era o sólido, o amarelo nem existia, era o azul, forma e volume do recipiente, resposta certa, tá bom? 14 acertaram, vamos ver os 5 que preencheram mais rápido, que vão ter a pontuação aqui. Giovanna em primeiro, Annalise em segundo, Hanna em terceiro, Biel em quarto e Udi em quinto, ok? Tem mais gente que acertou, mas como eu disse, só aparecem os 5 primeiros. Tudo bem, pessoal? Beleza? Apesar de ser um jogo, isso é uma aula de revisão, tá? Então, durante aí as perguntas, qualquer coisa, dá um toque aí no bate-papo, caso a explicação não tenha sido suficiente para você, tá bom? E a gente vai conversando. Belezinha? Perguntaram aqui se vai ter conta, tudo é possível, tá bom, pessoal? Mas se tiver conta é algo bem simples, tá bom? Vamos lá? Vamos para a próxima? Preparados aí? Vamos lá. Transformações isocóricas, pessoal. Elas possuem o quê? Temperatura constante, pressão constante, volume constante ou número de mols constante? Tem menos tempo nessa, olha lá, já faltam 20 segundos. Bora, galera, contagem regressiva, muita gente não respondeu ainda, vamos lá. Isocórica, o que é constante na isocórica? Vai acabar, tem gente que não vai responder. Ih, rapaz, essa ficou meio dividido, hein? Pessoal, vamos lembrar dos nomes então? Temperatura constante é isotérmica, né? O nome ajuda a gente a lembrar, né? Quem colocou temperatura constante, que é vermelhinho, o nome é isotérmica. Pressão constante, que era a azulzinha, é isobárica, né? Que bom que ninguém colocou o número de mols constante, né? Nem existe essa transformação no que diz respeito ao nome, né? Volume constante, pessoal, é aquela transformação que possui 3 nomes: isocórica, isométrica, ou a mais comum, que o próprio nome ajuda a gente a relembrar, isovolumétrica, tá bom? Isovolumétrica, isométrica, isocórica é a mesma coisa, volume constante, tá bom, pessoal? Beleza? Cada pergunta vale 1000 pontos, tá? Vamos ver como é que tá aqui a pontuação. O Yudi já pulou para primeiro, Giovana está em segundo, Ricardo em terceiro, Annalise em quarto, Biel em quinto. Todos esses acertaram as 2 questões. Tem gente mais que acertou as 2, mas os 5 primeiros estão aqui. Cada rodada aparece aqui quem pulou mais posições, né? O Eric pulou 13 posições aí nessa rodada aí. Beleza? Todo mundo lembrou da isocórica? Vamos para a próxima, então? Todos preparados? Vamos lá. Verdadeiro ou falso, pessoal? Transformações adiabáticas não realizam trabalho. Verdadeiro ou falso? Tem bem mais curto nessa também, vamos lá. Contagem regressiva, bora lá, rapidinho. Vai acabar, tem gente que não vai responder. Acabou. Boa, tá aí, a maioria acertou, pessoal. É falso, né? As transformações adiabáticas, pessoal, são aquelas que acontecem muito rápido, né? Que não dá tempo do gás trocar calor com a vizinhança, com o ambiente, tá bom? Transformação adiabática, o calor é igual a zero, tá bom? Pessoal, para não realizar trabalho, a gente viu, são aquelas transformações que não variam o volume, né? Só há realização de trabalho quando há variação de volume. Então, é a transformação isovolumétrica, né, da pergunta anterior, lá isocórica, é essa que não realiza trabalho, tá bom? As adiabáticas, elas não trocam calor. Não trocam calor. Beleza? A maioria acertou. Vamos lá, como é que tá a pontuação?
Yudi ainda em primeiro, Ricardo pulou para segunda, Annalise pulou para terceiro, Biel para quarta, apareceu o Guilherme aqui em quinto. O Enzo pulou 9 posições aí nessa rodada. E os 5 primeiros estão aqui. Vamos lá, pessoal. Muita coisa para acontecer ainda, hein? Próxima pergunta, todos preparados? Quem me chamou aqui no bate-papo? Deixa eu ver. Tá, nada certo. Vamos lá. Próxima. Sobre o trabalho de uma transformação gasosa, o que a gente pode dizer? Positivo na expansão? Positivo na compressão? Negativo na expansão? Ou nulo nas isotérmicas? O que a gente pode falar sobre o trabalho, pessoal? Leia com calma, tem tempo. Metade do tempo já foi, vamos lá. Muita gente aí não respondeu. Sem consulta, hein, pessoal? Quem consultar, o olho vai secar e cair, hein? Quero ver. Contagem regressiva, faltam 10 segundos. Tem gente que não vai responder, vamos lá. Vai acabar? Ô, pessoal, deitaram nessa, hein? Ó, desossaram. 19, grande maioria, esmagadora maioria acertou. Parabéns, pessoal. O trabalho é positivo na expansão e negativo na compressão, né? E não tinha essa alternativa, né? Quando o gás aumenta o volume, vou até escrever uma coisinha aqui no bate-papo, ó, que talvez te ajude a relembrar isso, ó. Em algumas questões eu vou fazer algumas anotações aqui para você. Se você lembrar, pessoal, tinha uma equaçãozinha que calculava trabalho, lembra? Era pressão vezes variação do volume. Lembra dessa equação? Trabalho igual a P vezes ΔV. Então, quem manda no sinal do trabalho é o ΔV, né? Porque a pressão é sempre um valor positivo. Então, se o ΔV for um número positivo, ou seja, se o gás aumentou o volume, se ele estiver numa expansão, realmente aí o trabalho será positivo. O gás realiza o trabalho, o gás gasta energia. Se o ΔV for negativo, tudo isso eu estou mandando aí no bate-papo para você relembrar. Aí o gás vai estar sofrendo uma compressão, então esmagando o gás, né? Aí o trabalho vai ser negativo, o trabalho é resistente, o gás sofre o trabalho, ok? Belezinha? Relembramos essa ideia dos sinais do trabalho? E ele é nulo, pessoal, não comentei isso, que era uma das alternativas ali, a verdinha. O trabalho é nulo, aliás, eu já tinha comentado, né, na questão anterior. O trabalho é nulo não nas isotérmicas, ok? O trabalho é nulo nas isovolumétricas, tá bom? Show de bola aí para quem acertou. O Yudi, aliás, os 5 primeiros se mantiveram na mesma ordem, só aumentaram a pontuação, né? Yudi, Ricardo, Annalise, Biel e Guilherme. Rafael foi o que mais pulou nessa rodada e pulou 3 posições, como muita gente acertou, né? Pouca coisa se alterou. Vamos para a próxima então, vamos lá. Questão 5. Em um ciclo gasoso, leia com calma. O que a gente pode afirmar em um ciclo gasoso? As respostas estão chegando devagarzinho, o pessoal está lendo com cuidado. É isso aí, vamos lá. Tem 40 segundos ainda. Metade do tempo já foi, bora lá. Vamos lá, pessoal. 10 segundos, ainda tem gente que não respondeu. Contagem regressiva, vamos lá. Opa, pessoal, gostei. A maioria acertou também, ó. Todas as afirmativas estão corretas. Então não é que você errou se você colocou a vermelha, ou azul, ou amarela, né? Talvez você não tenha lido as outras, né? Vamos relembrar então, pessoal? Vou colocar aqui algumas anotações no bate-papo para você, tá? Para você relembrar. Estamos falando de um ciclo gasoso, ok? É um ciclo fechado, tudo bem?
Deixa eu só responder aqui para o Ricardo. 5659140. Tá aí, Ricardo. Você saiu sem querer, o PIN tá aí, tá bom? Não sei se você vai conseguir voltar com a mesma pontuação, tá? Mas esse é o PIN. Pessoal, relembrando aqui então. Quando a gente fala de um ciclo fechado, a gente sabe como é um ciclo, né? O ponto inicial é igual ao ponto final. Concorda comigo? Isso é um ciclo. Se o ponto inicial é igual ao ponto final, se o começo é igual ao fim do ciclo, todas as variáveis de estado no começo são as mesmas variáveis de estado do fim, certo? Então a pressão inicial é igual ao final, o volume inicial é igual ao final, e para responder o vermelhinho, a temperatura inicial é igual à temperatura final. E nós já vimos, pessoal, que existe uma quantidade de energia, chamada de energia interna, que ela só depende da temperatura. Não podemos esquecer disso, ok? Energia interna é função exclusiva da temperatura, ok? Então, se a temperatura inicial é igual à final, a gente conclui que a energia interna inicial é igual à energia interna final. Portanto, a vermelha está certa. A energia interna fica constante. O ΔU é igual a zero. Não há variação de energia interna num ciclo fechado. Só que essa não era a única certa, né? Na azulzinha, o trabalho é igual à área interna do ciclo. Nós vimos isso. Você pode calcular o trabalho individualmente por cada transformação ou calcular a área interna do ciclo. E essa área interna do ciclo, pessoal, ela pode resultar tanto num trabalho positivo como num trabalho negativo. O trabalho será positivo, vou escrever aqui, ó. O trabalho será positivo quando o ciclo estiver no sentido horário. Por isso que a amarelinha estava certa, porque ela falava o contrário, né? O trabalho será negativo quando o ciclo estiver no anti-horário. Então, realmente, todas estavam certas. Quadradinho verde, resposta correta. Beleza? Tudo bem, pessoal? Lembramos as ideias aí? Vamos ver a pontuação? Já temos uma troca aqui no primeiro lugar. Annalise pulou para primeiro. Biel está para segundo. Yudi caiu para terceiro. Vamos ver se o Ricardo vai conseguir voltar aí com o mesmo login. E a Hanna já apareceu aí na quinta posição. Ok? Show de bola, pessoal. Vamos mais uma? Estamos esquentando, hein? Já passamos de 1/3 aí da brincadeira. Vamos lá. Leia com cuidado. Um gás absorveu 100 joules de calor. Além disso, ele se expandiu e realizou 200 joules de trabalho. O gás esquentou, resfriou ou manteve a temperatura constante? Cuidado, hein? As respostas estão chegando, devagarzinho estão chegando. Tem 30 segundos, pessoal. Vamos lá. Tem gente que não respondeu ainda. Vamos lá, pessoal. Faltam 15 segundos. Absorveu o calor, expandiu, realizou trabalho? Ou aquelas quantidades de energia? Esquentou, resfriou, manteve a temperatura constante? 5 segundos, vamos lá. Ih, rapaz. Essa pegou a galera no pulo aí fantasticamente, hein? Pessoal, vamos com calma, vamos revisar essa questão aqui, que só 2 valorosos acertaram essa questão aí. Tinha que ter colocado até mais ponto, né? Se a gente tivesse no presencial, com certeza essa questão estaria na prova. Com certeza. Vamos entender então, pessoal? Pessoal, de cara, você não pode dizer de cara que só porque ele absorveu o calor, o cara vai esquentar. Tá? Ele vai aumentar a temperatura. Entenda isso. Esquentar, resfriar é aumentar ou diminuir a temperatura. Tanto que a outra alternativa falava de temperatura, né? Temperatura constante. Quando a gente resolveu calorimetria no bimestre passado, isso sim era verdade. Pela equação tanto do Kimacete quanto pela equação do Kimoli, absorver calor aumentava... Do Kimoli não, né? Porque não variava a temperatura. Mas pela equação do Kimacete, se o cara absorvia calor, calor positivo, ele aumentava a temperatura. Calor negativo, ele liberava calor, ele perdia a temperatura. Ok. Só que a grande diferença entre os sólidos e os gases, que inclusive foi o tema lá da primeira questão aqui do Kahoot,
É que os gases, pessoal, a gente consegue mudar o volume deles. Eles têm o volume do recipiente. O sólido não, o sólido tem volume próprio. Por isso que a gente consegue realizar trabalho, né? Expansão ou compressão no gás. Toda vez, pessoal, que você vê perguntas, grave isso. Toda vez que você vê perguntas, se o gás esquentou ou resfriou, você não pode olhar para calor. Você tem que olhar para energia interna. Estou mandando aí no chat para você. Por quê? Porque a energia interna é a grandeza de energia, é a medida de energia, unicamente relacionada à temperatura. Calor, pessoal, na termodinâmica não tem relação com temperatura, ok? Não é porque o gás absorve calor que ele vai aumentar a temperatura. Cuidado com isso. Nós comentamos isso em várias oportunidades. Quem manda no cálculo da temperatura, quem manda na observação ou na determinação do gás esquentar ou resfriar é a energia interna. Para a gente calcular a energia interna, pessoal, a gente tem que usar a primeira lei da termodinâmica. Estou mandando tudo isso para você aí no bate-papo. Qual é a primeira lei da termodinâmica, pessoal? ΔU igual a calor menos o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então vamos olhar. ΔU vai ser igual. Quem é o calor, pessoal? Se o gás absorveu o calor, é um calor positivo, 100 joules. Menos, o menos é da formuleta da primeira lei. Se o gás expandiu, pessoal, a gente viu até em questões anteriores aí, que na expansão o trabalho é positivo, né? Então esse menos da formulinha continua, só que vai ser menos 200. Mandei para você no chat. Então o ΔU vai ficar 100 menos 200. Ou seja, o ΔU igual a menos 100. Menos 100 joules. E quando o ΔU, a gente viu isso também na outra questão, ele é negativo, quer dizer que a temperatura caiu. Que a temperatura diminuiu. Ou seja, o gás resfriou. Então tome cuidado com isso, pessoal. Nem sempre um gás conectado numa fonte quente, ele vai aumentar a temperatura. Da mesma forma, nem sempre um gás conectado numa fonte fria, ele vai diminuir a temperatura. Nós precisamos avaliar o saldo de energia. Não só calor, como também trabalho. Então, gás numa fonte quente expandindo, ele pode resfriar. Só se ele gastar mais energia na expansão do que ele absorveu de calor. Um gás de contato com uma fonte fria, e se ele se comprimir, ele pode esquentar, contanto que o trabalho seja maior do que o calor que ele liberou. Essa é a sacada da primeira lei. Ok? Tudo bem, pessoal? Entendemos a ideia? Tudo bem mesmo? Tranquilo? Vamos ver quem que acertou aqui, ó. Bom, o Eric com certeza acertou, e acho que a outra foi a Annalise, que aumentou aqui a pontuação, né? Acho que só 2 acertaram nessa, né? Parabéns aí para vocês. O Eric pulou para terceiro. Show de bola. A Annalise ganhou um pouquinho de frente aqui na liderança, mas tem muita questão para chegar ainda aí. Ok? Vamos para a próxima, pessoal? Todos preparados? Estamos chegando na metade, hein? Vamos lá. Transformações isotérmicas, pessoal. O que dá para a gente falar sobre elas? Leia com cuidado. Metade do tempo já foi, mas ainda tem 30 segundinhos. Dá para fazer com calma. Vamos lá. Olá, pessoal. Contagem regressiva, hein? Só recebi 18 respostas. Vamos lá. 10 segundos. Opa! É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos avaliar, pessoal. Transformações isotérmicas. Pessoal, já comentamos isso em 2 ou 3 questões anteriores aí. Se é, estou mandando para você aí no chat. Se é uma transformação isotérmica, o próprio nome já me diz que a temperatura é constante. Ok? Isotérmica, temperatura constante. Então, se a temperatura é constante, a energia interna também é constante, porque energia interna
é função exclusiva da temperatura. Pessoal, isso tem que estar tatuado no seu coração, não dá mais para confundir isso, ok? Então, se a energia interna é constante, duas a gente já elimina, né? A vermelhinha e a azulzinha, de cara. A energia interna não aumentou e a energia interna não diminuiu. A energia interna permaneceu constante. Agora, o calor é igual ao trabalho ou o calor trocado é igual a nulo? Você podia ir por eliminação, né? O calor nulo, pessoal, nós vimos lá na segunda, na terceira questão, que é uma transformação adiabática. Estou mandando aí para você no chat. O calor nulo é a transformação adiabática. Agora, e a gente já fez uma questão dessa hoje. Agora, por que na isotérmica o calor é igual ao trabalho? Bom, pessoal, se a energia interna é constante, eu posso escrever que o ΔU é igual a zero. Concorda comigo? Então, se eu usar a primeira lei da termodinâmica, eu posso fazer essa continha aqui, ó. ΔU igual a calor menos o trabalho. Perfeito? Só que o ΔU nesse caso é igual a zero, né? Então, zero é igual a calor menos o trabalho. Ou seja, se você isolar o carinha, calor é igual a trabalho. Exatamente isso na isotérmica. Calor é igual ao trabalho. Energia interna permanece constante e o calor não é nulo. O calor é igual ao trabalho. Tudo bem? Beleza? Pessoal, qualquer pergunta, se abre o microfone, pode fazer ou manda aí para mim no chat. É uma aula de revisão, tá bom? Se ninguém perguntar, eu estou seguindo. Vamos ver a pontuação. Analice dispara na primeira posição. Biel subiu para segundo. Não, Biel já estava em segundo, né? Hanna subiu para terceiro. A Sara subiu 5 posições nessa rodada. Vamos lá, hein, pessoal. O primeiro lugar ainda não está definido, apesar da grande distância. Vamos para a próxima. Vamos lá. Como é constituído um ciclo de Carnot? Quais são as transformações que formam um ciclo de Carnot? Leia com calma. Essa é mais curta, o tempo, hein? Só tem 30 segundos. Vamos lá. Como é formado um ciclo de Carnot? Falamos bastante desse cara, hein? Vamos lá. Olha o tempo, pessoal. 10 segundos. Muita gente não respondeu ainda, pessoal. Vamos lá. Ih, vai acabar. Ai, meu Deus. Boa. Muita gente não respondeu, mas a grande maioria que respondeu conseguiu acertar, né? É decorebinha, né, pessoal? Não tem como, né, fugir disso. O ciclo de Carnot ele é constituído de duas transformações isotérmicas, ou duas isotermas, né, as curvas, né? E duas transformações adiabáticas, né? Outros ciclos, pessoal, ciclo Joule, ciclo de Otto, ciclo de Stirling, ciclo Diesel, né? São ciclos aí famosos, né? Eles são formados por outras transformações, né? Existem, por exemplo, duas isovolumétricas e duas isotermas e duas isobáricas, né? Tem alguns ciclos que são famosos aí, mas o de Carnot, esse específico, possui aquele rendimento máximo, né, que a gente brincou. Duas isotermas e duas adiabáticas, ó. O analista até ganhou um foguinho aqui. O que é o foguinho? Respondeu 8 respostas seguidas corretas. Muito bom. Parabéns. Biel permanece em segundo, Yudi pulou para terceiro, Hanna e Eric se estapeando aqui pelo quarto lugar. Show de bola, pessoal. Tô gostando de ver, hein? Vamos lá para a próxima? Vamos lá. Tá acabando o nosso tempo. Questão 9. Qual foi o trabalho realizado nessa transformação gasosa? Continha de leve, hein? Continha de leve. Quanto vale o trabalho? Faça com calma. Metade do tempo já foi. Vamos lá. Respira fundo. Contagem regressiva, pessoal, são 10 segundos. Razoável. Não tá ruim, não tá ruim. Parabéns aí para a pessoa que conseguiu. 1.200 joules, pessoal, é aquele trabalho. Vamos colocar aqui de novo a perguntinha, ó, a figura, e vamos fazer junto, ó.
Estou mandando para você no chat. Essa aqui, pessoal, é uma transformação isobárica. Concorda comigo? Olha a pressão constante, ó. Permanece 30 pascal, né? Pressão constante, transformação isobárica. Quando a transformação isobárica, pessoal, a gente viu lá numa outra questão, eu relembrei para você, que a gente pode calcular o trabalho como sendo pressão vezes variação do volume, ΔV, P ΔV. Lembra disso? Então é só ver pelo gráfico, pessoal, quem é a pressão e quanto que o volume variou. Vamos calcular junto aqui, ó. Trabalho é igual. A pressão vale 30, é a constante, né? Rafa, você quer perguntar alguma coisa, querido? Você levantou a mão? Rafael, quer perguntar alguma coisa? Pode mandar aí, se for o caso, tá bom? E qual foi a variação? Tá bom, foi sem querer, tá desculpado. Tudo bem. Qual foi a variação de volume, pessoal? Ele foi do 20 até o 60. Concorda comigo? Começou no 20 no ponto A, chegou em 60 no ponto B, ele variou 40, né? Do 20 até o 60 ele variou 40 metros cúbicos. Então tá aqui, ó. Trabalho é igual a 30 vezes 40. E 30 vezes 40 dá 1.200 joules. Perfeito? E esse trabalho, pessoal, realmente vai ser positivo, não é negativo, porque está acontecendo uma expansão. O gás está indo do menor volume para o maior. Expansão. Se ele tivesse ido do B para o A, do 60 para o 20, seria 1.200, mas aí seria negativo, porque seria uma compressão. Perfeito? Concordem comigo? Tranquilo? Analista permanece em primeiro, Guilherme subiu aqui para o 5º lugar. Show de bola. Perdão, Ana Laura subiu aqui 5 posições, foi a que mais subiu nessa rodada. Vamos lá, pessoal, tá chegando para o final. Questão 10. Qual das afirmativas está errada? Está errada. Tem gente que chutou sem ler para achar que vai ganhar por causa do tempo, né? Lê aí. Qual está errada? Vamos lá, metade do tempo já foi, bastante gente já respondeu. Qual tá errada? Perguntinha danadinha, é assim, mas dá pra fazer por eliminação. Vamos lá, pessoal, muita gente não mandou ainda, hein? Só tenho 20 respostas. Cadê o restante? Boa, tá aí. Show de bola. As máquinas de Carnot são puramente teóricas, pessoal. Isso é falso. A gente consegue construir uma máquina de Carnot. É só ter uma máquina que funciona de acordo com o ciclo de Carnot que a gente viu na outra questão. 2 isotermas e 2 adiabáticas. Agora vamos ver por que as outras estão certas, né? Pessoal, a vermelha era a mais certa, né? Era a mais visual, vamos dizer assim, né? Nenhuma máquina opera em ciclos com rendimento de 100%, pessoal. Isso está certo, né? É o próprio enunciado lá da segunda lei da termodinâmica, né? Não existe máquina com rendimento de 100%. A azulzinha, pessoal, o calor sempre irá passar espontaneamente, essa palavra é importante para nós. O calor, pessoal, realmente passa de forma espontânea, de forma natural, da fonte quente para a fonte fria, né? A gente viu isso, é a própria definição lá, é a lei zero da termodinâmica, né? O calor passa espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Agora, o calor pode passar da fonte fria para a fonte quente? Ele pode, pessoal. Só que para isso acontecer, a gente tem que realizar trabalho. Não é uma passagem espontânea. Percebe como está escrito na afirmativa amarela? O calor pode passar do frio para o quente? Pode passar, mas ele não passa de forma espontânea. Para que ele passe, a gente tem que forçar essa passagem. Forçar essa passagem é realizar trabalho, é gastar energia. Então, o gás pode sim ir da fonte fria para a fonte quente com um gasto extra de trabalho. Tá bom? Beleza? A analista acertou mais uma. Opa, temos outro foguinho aqui, ó. Subiu para 3º lugar a Isa. Acertou 3 aqui em sequência. A Isa subiu para 3º lugar.
Biel permanece em segundo, Yudi em quarto, Rani em quinto. Tá disputado aqui, hein, pessoal? Vamos lá. Caminhando para o fim, 11ª. Estamos acabando, hein? Qual é o rendimento, pessoal, de uma máquina de Carnot que opera entre 300 e 500 Kelvin? Qual é o rendimento dessa máquina? Fizemos vários exercícios de rendimento de Carnot, hein? Vamos lá. Passou metade do tempo já. Bora lá, bora lá. Opa! Gostei, pessoal. Muito bom. 40%, show de bola. Como é que a gente faz essa continha, pessoal? Vamos relembrar juntos aqui, ó. Tô te mandando no chat, tá bom? Quando a gente fala de uma máquina de Carnot específica, qual que é a formulinha do rendimento? Tô te mandando aí no chat. É 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Lembra dessa? Te mandei aí no chat. Rendimento de Carnot 1 menos T frio sobre T quente. Então é só substituir os valores, pessoal. Vai ficar 1 menos, não pode esquecer, né? Que as temperaturas têm que estar na escala Kelvin, tá bom? Pelo amor de Deus, se aparecer temperatura na escala Celsius, não faça. Ou converta, né? Converta para Kelvin, aí faça a continha. Temperatura fria é 300. Temperatura quente é 500. Tá aí, ó. 1 menos 300 dividido por 500. Pessoal, naquela fraçãozinha ali dá para cortar 2 zerinhos, né? Corta 2 zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo. Vai ficar 1 menos 3 quintos. Né? E 1 menos 3 quintos, pessoal, dá 2 quintos. Concorda comigo? 1 menos 3 quintos dá 2 quintos. E 2 quintos, pessoal, em porcentagem equivale a 40%. Né? 1 quinto é 20%, né? Então 2 quintos é 40%. Ok? 40% rendimento de Carnot. Eu sei, pessoal, que fazer em 1 minuto, né? É lógico pela brincadeira. Tem muita gente que, se essa questão caísse na prova, acertaria porque teria mais tempo para resolver, né? Mas lembrando a formuleta, 1 menos T frio sobre T quente, a gente consegue aí só substituir os valores. Tudo bem? Vamos lá, Analice continua com o foguinho aqui. Yuri subiu para terceiro. Analice 11 respostas certas seguidas. Tá com tudo, hein, menina? Show de bola. Vamos para a próxima? Verdadeiro ou falso, pessoal? Leia com calma. A entropia de um sistema sempre aumenta. Verdadeiro ou falso? Essa é mais curta, só tem 30 segundos. Tá acabando, faltam 5 segundos. Olha lá, tá vendo? Peguei vocês no pulo. Peguei a galera no pulo, pessoal. Do jeito que está escrita a afirmativa tá errada. Agora sim, ó, vamos entender o seguinte, antes que alguém me xingue aí no chat. Se tivesse escrito assim, ó, a entropia de um sistema nunca diminui. Isso tá certo. A entropia de um sistema nunca diminui. Agora, a entropia de um sistema sempre aumenta? Não. Ela pode ficar constante, pessoal. Lembra lá das transformações cíclicas, do sistema fechado, né? Nessas transformações, a entropia é nula. A variação de entropia é nula, melhor dizendo, né? A entropia pode ficar constante. Então, ela nem sempre aumenta. O que é certo é dizer que a entropia nunca diminui. Aí sim, tá? Essa foi a sacadinha aí. Peguei muita gente no pulo, né? Vamos ver aqui, ó. Analice acertou também, continua 12 seguidas. Lara subiu para quinto lugar. Biel, Yudi e Isa completam o top 5. Show de bola, hein? Tá disputado o negócio aqui, hein, pessoal? Vamos lá. Essa vai ser minha maior vigarice, mandaram aqui para mim. Essa pergunta é boa, hein? Se estivesse na prova ia estar no verdadeiro ou falso, hein? Vamos lá, pessoal, caminhando para o fim. Questão 13, antepenúltima questão. A equação dos gases perfeitos ideais, pessoal, garante o quê?
Se um aumenta, um diminui. Se um aumenta, outro aumenta. Lê com calma aí. Questão boa também essa, hein? Foi metade do tempo, vamos lá. Contagem regressiva 10 segundos. Questãozinha capciosa essa também. Vamos lá, vai acabar, tem gente que não vai responder. Atenção. Ih, essa foi meio punk, hein? Pessoal, vamos relembrar então juntos aqui, ó, rapidinho, que o nosso tempo tá acabando, que eu sei que você tem aula 9h50, né? Então vamos seguir aqui, ó. Qual é a equação dos gases perfeitos, dos gases ideais? Pessoal, é a equação de Clapeyron, né? Ó, te mandei aí no chat. PV igual a nRT. Né? A gente começou o bimestre aí falando dessa equação, que você já tinha visto um pouquinho lá em química, né? PV igual a nRT. Então, pessoal, qual que é a dica que eu te dou para qualquer equação da física, da química, da matemática, quando você tem vários termos assim, numa igualdade, que tem multiplicação, que tem divisão, né? Vamos supor que seja uma equação como essa, que só tem termos que se multiplicam, tá bom? Só tem termos que se multiplicam. Então, vou escrever assim, ó. Equação que só possui termos que se multiplicam. Estou te mandando aí no chat. Qual que é a dica que eu te dou para você resolver exercício mais rápido? Quando os termos estiverem do mesmo lado da equação, quer dizer que eles são inversamente proporcionais, tá bom? Se um aumenta, o outro vai diminuir. Aí o contrário também é válido. Se os termos estiverem de lados, em lados, né? Opostos na equação, aí sim eles vão ser diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Quando tiver fração, pessoal, aí tenta fazer desse jeito de todo mundo ficar multiplicando, porque daí você consegue saber essa questão de proporcionalidade. Tem muitas questões, pessoal, que englobam essa ideia, tá? Então vamos ver aqui o passo a passo, ó. Se a pressão aumenta, o volume aumenta, que é o vermelhinho, isso está errado, né, pessoal? Não só pela matemática, que eles estão do mesmo lado da equação, então eles são inversamente proporcionais, se um aumenta, o outro diminui, mas também a gente pode ver isso pela física, né? Se o volume do gás aumenta, quer dizer que ele vai ter mais espaço para percorrer. Então vai ter menos colisões das moléculas nas paredes. Eu lembro que eu te mostrei nisso num simuladorzinho online, né? Então se tem menos colisões, pessoal, é menos pressão. É menor pressão, né? A amarela, a mesma coisa, pessoal. Se o volume diminui e a temperatura aumenta, não. Eles estão em lugares, em lados opostos da equação. Então se um diminui, o outro também diminui. Tá bom? Sempre nessa sacadinha. Beleza? Vamos correr aqui que o nosso tempo está acabando. Ó, a Analice não acertou essa questão, pessoal. Olha. A Analice permanece em primeiro, mas ela não acertou. Isa em terceiro, Lara em quarto. Ricardo subiu 8 posições. Show de bola. Vamos rapidinho. Penúltima questão. Fácil essa, hein? Clausius, Kelvin, Planck elaboraram enunciados do quê? Primeira lei, terceira lei, segunda lei ou lei zero? Acabando o tempo, hein, pessoal? O tempo é mais curto nessa questão. Vamos lá, jogo rápido, jogo rápido. Contagem regressiva, 5 segundos. A maioria acertou aí, né? Pessoal, segunda lei, né? Lembra lá? Nenhuma máquina opera com em ciclos tem rendimento de 100%. Não podemos jogar o calor da fonte fria para a fonte quente de forma a não realizar trabalho, né? São os enunciados de Clausius e de Kelvin Planck da segunda lei, né? A primeira lei, pessoal, é a lei da conservação de energia, né? Delta U igual a calor menos trabalho. Terceira lei fala do zero absoluto, tá? Que ele é inatingível, e a lei zero fala do equilíbrio térmico entre os corpos, que daí não há fluxo de calor, tá bom? Segunda lei são os enunciados aí. Beleza?
Lara pulou já para terceiro lugar, Ricardo pulou para quarto, Yudi está em quinto, Biel permanece em segundo, Analice em primeiro, Duda pulou 3 posições. Última questão, pessoal, bora lá. Olha que questão difícil, hein? Para transformarmos de Celsius para Kelvin, pessoal, soma 273 ou subtrai 273? São só 20 segundos nessa questão, que ela é muito fácil. E já faltam 10, tá acabando. Soma ou subtrai 273, pessoal? Rapidinho. Tá acabando o tempo, 5 segundos, jogo rápido. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. É isso aí. A maioria acertou, né, pessoal? Somar 273, né? Quando é de Kelvin para Celsius, aí sim a gente subtrai 273. Beleza? Vamos ver como ficamos aqui, ó. Vamos lá. Olha o pódio. Em terceiro lugar, acertou 10 de 15 a Lara. Parabéns, Lara. 10 de 15, muito bom. Segundo lugar, 11 de 15 o Biel. Em primeiro lugar, 14 de 15. Que isso, hein? Analice desossou o jogo. 14 de 15. Qual que você errou, Ana? Qual que você errou? Yudi ficou em quarto, Ricardo ficou em quinto. Dá para ver o restante aqui da pontuação. Vou colocar aqui, ó, um next, para a gente ver as questões que foram consideradas difíceis. Essa aqui só 7% acertou, aquela de absorver calor e resfriar. A da proporcionalidade entre os gases, entre as variáveis de estado do gás perfeito. E aquela que falava lá na isotérmica que o calor era igual ao trabalho, né? Acho que foram as que menos teve índice de acerto aqui, né? Dá para colocar aqui, ó, um feedback geral, ó. Deixa eu ver aqui, ó. View full report. Que eu acho que aparece aqui a pontuação da galera, ó. Quer ver? Aí você consegue ver quantas você acertou. Se liga aqui, ó. Cadê? É o pódio. Aqui, players, 28. Ó, Analice, 93% de acertos. Isso aqui, porcentagem de acertos de questão, tá bom? Biel, 73. Lara, 67. O Ricardo ficou aquele tempo fora, ó. 5 sem responder, mas o Ricardo ainda ficou em quarto lugar. Parabéns, hein, Ricardo. Deitou, hein? O Yudi tem maior índice de acerto do que o Ricardo, só que o Ricardo deve ter respondido mais rápido, né? Ó. A Isa mandou bem, 67% de acertos, hein? Aí a Hanna ficou em sétimo, o Júlio em oitavo, o Enzo em nono e a Laura em décimo. Esses foram os 10 primeiros colocados. Vamos ver o restante aqui, só para você ver quantas você acertou. Ó. Eric, Arthur, Guilherme, Priscila, Giovana, Natália, Ana Laura, Sara, o Ricardo do outro login, ficou aqui embaixo, a Duda. Show de bola, pessoal. Só para você ver quantas você acertou aqui em porcentagem. Rafa, Letícia, Fernanda, Leikela, Júlio, Arthur, Nicolas. Eu acho que teve gente que entrou e saiu. Muita sem responder aqui, não. Sei lá. Enfim, pessoal, tá aí. Não deu para brincar. Espero que você tenha curtido. Vai aí para a sala de educação física, chacoalhar um pouco o esqueleto aí. Amanhã essa aula vai ser postada lá no iClass, tá? É uma boa revisão. Tem lista CPB já disponível, hein? Amanhã eu mando o link para você lá no iClass, mas você já pode entrar no CPB Prova. Tem lista CPB lá com todo o capricho, feita com todo o meu coração, meu carinho para você, tá bom? Crianças, espero que vocês tenham gostado, curtido. Beijos de luz. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até a próxima. Falou. É nóis.